fardo é leve, aleluias, glórias a Jesus. Meus irmãos, muito boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe você em sua casa, em seu lar, onde você estiver. Eu quero iniciar a minha parte nesta noite, convidando você a fazer uma oração, e invocar a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nesta hora. Feche os seus olhos, onde quer que você esteja. Pai querido e amado, estamos nesta hora, Senhor, cultuando a Ti. Nós estamos aqui na igreja, Senhor, em um pequeno número, Pai. Gostaríamos de estar todos reunidos aqui como de costume, ó Pai. Mas por força das circunstâncias, isso não nos é permitido. Os teus filhos estão, cada um em seus lares, ó Pai, estão, meu Deus, conectados neste culto online, cultuando e adorando a Ti. Meu Deus, usa nesta hora de misericórdia para comigo, Pai, porque irei ministrar a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu careço da Tua ajuda, eu careço da Tua graça, eu careço da Tua misericórdia. Usa, Pai, a mim nesta hora como um canal de bênçãos entre o céu e a Tua igreja, Senhor, que está espalhada em vários lugares, cada um cultuando em sua casa. Até mesmo, ó Deus, porque a igreja não é apenas esse templo constituído de paredes, mas a verdadeira igreja somos nós, ó Pai, porque nós somos templo do Teu Santo Espírito. Deus, em nome de Jesus, prepara os corações, tira, Senhor, todo o foco de desatenção dos Teus filhos que estão em seus lares nesta hora, que eles possam estar ligados naquilo que o Senhor tem a dizer-lhes neste momento. Pai, no nome de Jesus nós Te agradecemos nesta hora, amém. Deus abençoe a todos. Meus queridos irmãos, a quarentena continua e ela continua de forma estendida, não é? É sabido de todos os irmãos que a quarentena no Distrito Federal foi estendida até o dia 3 de maio. Anteriormente era apenas até o dia 5, hoje, mas foi estendida até o dia 3 de maio. Isto implica algumas coisas para a igreja e para você que está nos ouvindo nesta hora, onde quer que você esteja. Eu publiquei um comunicado oficial da igreja, dando conta aos irmãos de como procederemos nesse período de quarentena que se estendeu até o dia 3 de maio. Nós informamos a todos que nesse período a igreja não está realizando cultos presenciais, mas a igreja estará realizando cultos online, como este que você assiste nesta hora. Todos os domingos, manhã, a partir das 10 horas da manhã, estaremos transmitindo a nossa escola bíblica dominical, como o fizemos hoje pela manhã. Todos os domingos, às 19 horas, nós estaremos transmitindo o nosso culto online. É o culto da celebração, o culto da família. Nas quartas-feiras, às 20 horas, nosso culto da vitória estará sendo transmitido normalmente. Na sexta, às 22 horas, o culto da juventude mais, não é? O Sexta Mais, estará sendo transmitido normalmente até o dia 3 de maio. E todos os sábados pela manhã, o Café com Deus também estará sendo levado até a sua casa. Você que vinha tomar café com a gente na igreja, prepara o seu café na sua casa todos os sábados pela manhã. Liga o seu computador, acesse nosso site oficial, acesse nosso canal oficial IDEPS TV no YouTube e participe desse delicioso café, o Café com Deus, que tem alimentado a sua alma, a sua vida espiritual. Amém? Que Deus abençoe vocês. Quanto aos cultos, esse comunicado deu conta que os cultos serão transmitidos de forma online normalmente. Agora, eu falei aos irmãos também acerca do atendimento pastoral. Todos os dias, irmãos, aqui da igreja de Águas Claras, nós estaremos com a igreja aberta de segunda a sexta, em horário comercial. E nos dias de culto, você pode vir no horário do culto. Quarta-feira, por exemplo,
se você necessitar de um atendimento pastoral, você pode fazer de forma agendada, ou pode vir de 8 às 18, sempre vai ter um pastor na igreja que vai lhe atender, vai lhe socorrer na sua necessidade. E sábado e domingo, no período da manhã, não é? De 9 ao meio-dia, a igreja estará aberta também para atender todos quantos queiram vir à igreja em busca de algum aconselhamento, em busca de alguma orientação, quem sabe em busca de uma oração. Isso aqui em Águas Claras, na igreja da Ceilândia Sul, nós estaremos atendendo também em forma de plantão, todas as terças e quintas, das 14 às 18, e aos sábados de 8 ou de 9, de 8 ao meio-dia, a nossa igreja estará aberta, atendendo os irmãos pastores, pastor Herbert, pastora Nádia, ou quem eles delegarem, estará ali para atender você. Em Águas Lindas não é diferente, todas as segundas, terças e quintas, no horário das 20 às 21, e no sábado, no horário de 8 ao meio-dia, nós também estaremos com a nossa igreja aberta em Águas Lindas para atender a necessidade dos irmãos. Já na igreja do Jardins Mangueiral, o atendimento será mediante agendamento e você deve ligar para o pastor para agendar. Essas informações foram divulgadas nos nossos grupos institucionais da igreja. Lá você tem os telefones, tem os horários, tem tudo anotado direitinho. Eu falei também, irmãos, que nesse mês de abril, nesse mesmo comunicado, nós não realizaremos no terceiro domingo pela manhã, como de praxe, nós não realizaremos o nosso culto de Santa Ceia. Isto porque a realização do culto de Santa Ceia, estando nós separados, não se torna viável, não cumpre o objetivo principal, que é de promover a comunhão entre os irmãos ali no partir do pão. Não tem como estarmos partindo o pão juntos, né? A igreja primitiva partia o pão juntos, e aqui partir o pão separados parece não fazer muito sentido. Respeitamos quem o faz, mas nós não vamos realizar a nossa ceia agora em abril, e vamos fazer uma Santa Ceia na primeira semana pós-quarentena, assim que for suspensa a quarentena. Então, na semana, nós estaremos marcando uma Santa Ceia extraordinária. Nesse comunicado, convoco toda a igreja para nós estarmos orando nesse período de quarentena, irmãos, apresentando a Deus as nossas causas, as nossas demandas, as nossas famílias, a nossa nação, pedindo a Deus que abrevie esse tempo de quarentena, que socorra o seu povo, não só aqui no Distrito Federal, no Brasil, nas nações, nos 4 cantos dessa terra, que Deus possa abreviar esse tempo e nos socorrer, botando fim a essa pandemia, botando fim a esse sofrimento que nós estamos enfrentando. Falo no mesmo comunicado acerca das contribuições, que os irmãos devem continuar sendo fiéis ao Senhor em seus dízimos e suas ofertas, devem estar exercendo a sua generosidade por meio das nossas contas bancárias que estão sendo amplamente divulgadas em nossas redes sociais. Você pode também exercer a sua generosidade por meio de um depósito aqui no gasofilácio. A igreja estando aberta, você pode vir aqui na igreja, depositar seu envelope com a sua contribuição aqui no gasofilácio. Você pode também acessar o nosso sistema de pagamentos, que está disponível no nosso site. Lá você pode fazer a sua contribuição por meio de boleto bancário ou de cartão de crédito. A verdade é que existem muitas maneiras para você estar contribuindo. Falamos do nosso aplicativo, que você pode baixar nas lojas virtuais de sua preferência, baixar o aplicativo, instalá-lo aí no seu smartphone e estar também fazendo a contribuição por meio do nosso aplicativo. Inúmeras são as formas de contribuição. Eu disse hoje de manhã na escola bíblica que alguns irmãos têm nos procurado: pastor, eu não tenho muita habilidade, não tenho muito contato com esse negócio de fazer transferência pelo celular, pelo computador, eu não tenho muito domínio disso e estou querendo contribuir. Como é que eu faço, pastor? O dízimo está aqui em casa, eu não gosto de ficar com o dízimo em casa, eu quero entregar a minha oferta, a minha contribuição. Então, a esses irmãos a gente está dizendo:
está disponível, pode mandar vir aqui na igreja. A igreja está funcionando em horário comercial, temos alguém aqui que vai lhe atender, vai receber a sua contribuição, e a verdade é que nós estamos disponibilizando maneiras várias para que você possa estar exercendo a sua fidelidade e a sua generosidade. Que Jesus abençoe você, que você possa estar acessando lá nossas redes sociais e vendo esse comunicado que nós fizemos. Eu tenho, querido, uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite, e eu quero que você se mantenha bastante atento ao que Deus tem a falar com você nesta noite. A palavra que tenho para ti nesta noite, ela está registrada no livro do Evangelho de João, no capítulo de número 14. João, capítulo de número 14, versículo 1 até o 6, a Bíblia nos diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Versículo 4: mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos o caminho, nem para onde vais. Como podemos ir? Aí Jesus diz para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Deus abençoe você. Se você abriu, pode fechar a sua Bíblia. Nós queremos compartilhar uma palavra com os irmãos da parte de Deus, relacionada ao texto em que nós lemos. Meus queridos irmãos, no capítulo 13 do livro de João, Jesus, ele fala aos seus discípulos, ele dá aos seus discípulos aqui algumas informações que muito provavelmente deixou os discípulos muito desapontados. No capítulo 13, nós vamos ver que Jesus anuncia que Judas vai traí-lo, no versículo 21 do capítulo 13. No capítulo 13, no verso 33, Jesus vai falar aos discípulos da sua partida, ele vai deixá-los, ele vai embora. E ainda no capítulo 13, no versículo de número 38, Jesus, ele vai dizer que Pedro vai negá-lo 3 vezes. Raciocinem comigo. Jesus, cerca de 3 anos antes desse tempo, em que ele falou essa palavra aos discípulos, não se turbe o vosso coração, cerca de 3 anos antes, Jesus, ele sobe ao monte, ele passa a noite orando, e quando ele desce do monte no dia seguinte, diz a Bíblia que ele chamou os discípulos a si, e não os 12, os muitos discípulos que o seguiam e o acompanhavam. Ele então vai escolher no meio daquela multidão de discípulos 12 apenas para formar o colégio apostólico. Jesus então, ele escolhe para si 12 discípulos, e durante 3 anos, queridos, esses 12 discípulos caminham com Jesus. Durante cerca de 3 anos, esses discípulos, esses 12 que ele escolheu, depois de passar uma noite em oração, o capítulo 10, verso 1 de Mateus vai dizer assim, que Jesus escolheu Simão Pedro e André seu irmão, Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu. Chamou também Simão o cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então, do meio daquela multidão, grande multidão que seguia Jesus, do meio daqueles, Jesus escolhe 12.
forma então o colégio apostólico. Esses discípulos, eles começam então a seguir a Jesus, abrindo mão de tudo que eles tinham. Mateus deixa a coletoria de impostos, deixa o seu serviço público e segue a Jesus. Os pescadores deixam seus barcos e seguem a Jesus. Cada um deixa o seu ofício, abandona o seu ofício para seguir a Jesus. E esses discípulos, então, durante 3 anos, eles seguem a Jesus. E estando com Jesus, eles presenciam de tudo. Eles creem que Jesus é o Filho de Deus. Eles creem que Jesus é aquele que veio para salvar Israel. Eles creem que Jesus era o prometido pelos profetas. E eles presenciam, junto com Jesus, de tudo. Eles vão ver, por exemplo, Jesus dizendo a um paralítico que foi levado até ele: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E na mesma hora, aquele paralítico andou. Os discípulos, eles viram, eles presenciaram certa feita, Jesus dizendo a uma mulher que tinha um fluxo de sangue já fazia 12 anos. E eles presenciam Jesus dizendo para aquela mulher: mulher, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. E imediatamente aquela mulher sendo curada. Esses discípulos que passaram 3 anos caminhando com Jesus, eles vão presenciar um dia Jesus cuspindo nos olhos de um cego, impondo-lhe as mãos, e a sua visão ficando totalmente restabelecida. Esses 12 discípulos, ao longo desses 3 anos, eles vão presenciar Jesus curando o paralítico no tanque de Betesda, que já estava enfermo há 38 anos, e já tinha desistido da vida, desistido da cura, porque ele tinha que ser lançado naquele tanque, quando a água fosse agitada, primeiramente, mas por ele ser paralítico, sempre que a água era agitada, alguém era lançado antes dele. E ele já há 38 anos sofrendo daquela paralisia, mas os discípulos presenciam Jesus dizendo para aquele paralítico: queres ser curado? E aquele paralítico pegando o seu leito, colocando nas suas costas e indo embora. Esses mesmos discípulos que Jesus escolhera um tempo atrás, eles durante esses 3 anos vão presenciar Jesus curando os leprosos. Eles vão presenciar Jesus curando os 10 leprosos. Esses mesmos discípulos, nesses 3 anos, eles vão presenciar Jesus curando uma mulher que sofria de uma enfermidade, fazia 18 anos que andava encurvada. Era um espírito de enfermidade. Eles viram Jesus repreendendo aquele espírito de enfermidade e dizendo: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Esses discípulos viram Jesus curando um cego de nascença, de uma forma muito inusitada. Foi quando Jesus cuspiu no chão, fez lodo, colocou sobre os seus olhos. Os discípulos presenciaram Jesus fazendo coisas extraordinárias. Esses discípulos, eles viram, eles presenciaram Jesus ressuscitando mortos. Eles presenciaram Jesus ressuscitando, por exemplo, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Eles presenciaram Jesus ressuscitando a Lázaro. Eles presenciaram Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixinhos e alimentando uma grande multidão de cerca de 5.000 pessoas. Esses mesmos discípulos presenciaram Jesus transformando água em vinho. Esses discípulos, eles presenciaram Jesus andando sobre as águas. Esses discípulos presenciaram Jesus libertando aquele endemoniado lá na cidade de Gadara. Esses mesmos discípulos, eles presenciaram Jesus repreendendo o vento, exercendo o seu poder sobre a natureza. Esses mesmos discípulos, eles vão presenciar Jesus acalmando o mar. Esses mesmos discípulos, eles vão ver Jesus
fazendo todo tipo de milagre que você possa imaginar. Imagine os discípulos andando com Jesus durante 3 anos e vivendo a cada dia, a cada hora, algo novo, um milagre novo. Irmãos, eu creio que os discípulos estavam maravilhados. Os discípulos, eles, durante 3 anos, vendo e presenciando tudo aquilo, e dizendo: este verdadeiramente é Filho de Deus. Este verdadeiramente é o Filho de Deus. Este verdadeiramente é o Messias prometido pelos profetas. Este verdadeiramente vai resolver o problema da nossa nação. Agora no capítulo 13 de João, eles vão ver então Jesus meio que se despedindo deles. Eles vão ver Jesus dizer: olha, desse grupo de 12 que eu escolhi já faz quase 3 anos, desse grupo de 12, de vocês que estão caminhando comigo há tanto tempo, um de vocês vão me trair. Um de vocês vão me trair. Eles vão ouvir aqui no capítulo 13, Jesus anunciando a sua partida. Eles vão ver no versículo 38, Jesus dizendo para Pedro: na verdade, te digo, Pedro, que não cantará o galo, enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Os discípulos, diante dessas palavras que Jesus começa aos poucos lhes anunciando, eles então meio que entram em desespero. Eles meio que turbam o coração. Turbar o coração é deixar o seu coração aflito. Turbar o coração é afligir o coração. Depois que Jesus então dá essas primeiras dicas para eles no capítulo 13, Jesus percebe que eles ficaram meio tristes, meio que decepcionados, e eles começaram a se questionar: mas como será isso? Durante todo esse tempo, esse homem fez tantas coisas. Esse homem fez coisas que aos homens eram impossíveis. Esse homem fez coisas que só um Deus pode fazer. Esse homem, nós abandonamos tudo para segui-lo. Deixei minha empresa, meus barcos, meu emprego, minha casa, minha mãe, meus irmãos. Eu abandonei tudo para seguir esse homem. Agora esse homem vai nos abandonar. Agora esse homem está dizendo que vai embora, vai nos deixar, e ainda vai se revelar entre nós aqui, esse grupo tão fechado, que um vai trair, o outro vai negar. Que confusão é essa? Os discípulos então começam a se desesperar. E o que a gente percebe, irmãos, é que na nossa caminhada cristã, na nossa jornada rumo ao céu, a gente vai enfrentar momentos nas nossas vidas, a gente vai em algum momento da nossa vida, enfrentar momentos de aflição, ou momentos de aflições. A gente vai enfrentar momentos de lutas, a gente vai enfrentar momentos de desespero. E talvez esse momento de pandemia, seja um momento na nossa caminhada cristã, na nossa jornada rumo ao céu, em que nós estamos, muitos de nós estamos desesperados, ansiosos, preocupados, desesperados. Muitos de nós estamos sem saber o que fazer. Muitos em muitos lugares, entrando num estado depressivo, se trancando dentro de um quarto, entrando em parafusos,
tomando medicações e mais medicações, ansiolíticos, remédios e mais remédios. Muitos em muitos lugares, pensando em tirar a vida, creia, em muitos lugares, muitas pessoas, pensando em tirar a vida por conta de uma crise instalada momentânea, pensando em botar fim à sua vida por conta de uma crise que se instalou nesse tempo. Os discípulos, eles estavam com os corações aflitos, eles estavam preocupados com o que se sucederia pós-partida de Jesus. Jesus, sendo conhecedor do meu coração e do seu coração, Jesus sendo conhecedor do coração dos discípulos, Jesus olha para aqueles discípulos e nota e percebe que aqueles discípulos encontram-se inquietos, aqueles discípulos encontram-se de forma preocupada. O semblante deles, quem sabe, denunciava as suas preocupações. Assim como muitos irmãos hoje, a gente olha e no semblante a gente vê a preocupação estampada na face. A gente conversa e a gente vê na fala a preocupação. A gente vê a insegurança quanto ao amanhã, a incerteza quanto ao amanhã e o não saber o que fazer diante de uma situação como essa. Meus irmãos, Jesus, conhecedor de tudo, olha para aqueles discípulos. Quem sabe a expressão da face denuncia o estado de espírito daqueles discípulos. E não precisou que nenhum deles dissesse nada. Jesus olha para eles e diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. No original, há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Queridos, Jesus está dizendo aqui para os discípulos não se preocuparem com aquela situação de momento. Jesus está dizendo aqui para os discípulos não se atemorizarem. Jesus está dizendo aqui para os discípulos não se preocuparem com aquela circunstância momentânea. Jesus está dizendo: olha, eu vou, mas eu voltarei para vos buscar. Eu não vou deixar vocês neste lugar, eu não vou abandonar vocês. Nós vamos nos separar por um pouquinho de tempo, eu vou, mas eu volto, eu vou buscar vocês. Interessante que as canções que foram entoadas aqui no começo do culto, uma diz: ele vem, e ele vem mesmo, eu creio nisso. Outra disse: o rei está voltando, e está voltando mesmo, eu creio nisso. E a palavra de Deus está dizendo: eu virei outra vez, e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Logo percebo que a palavra de Deus para o nosso coração hoje é um alerta acerca da volta de Jesus. Jesus prometeu voltar, e Ele vai voltar. Ele não vai nos deixar neste mundo. Ele mandou o Consolador, o Espírito Santo, para nos consolar em momentos de crise, em momentos de aflição, em momentos de corações turbados, mas o Espírito nesse tempo, Ele nos consola, Ele nos dá ânimo para aguardar a volta daquele que prometeu que um dia voltaria para buscar os discípulos. Você está preparado? Você está preparada? Jesus vai voltar.
Quando Jesus subiu ao céu, os discípulos lá no Atos capítulo 1, quando eles viram Jesus subindo para o céu, a Bíblia diz que ele subia, ele era elevado às alturas, entre as nuvens. E os discípulos ficaram olhando, quem sabe apavorados, quem sabe com os corações turbados, desesperados, porque estavam vendo o seu mestre subir, ir embora. Aí diz a Bíblia no versículo 11 do capítulo 1 de Atos, que ou no versículo 10, que estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles, dos discípulos, puseram-se 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Jesus vai voltar, Jesus vai buscar a sua igreja, Jesus vem buscar o seu povo. Em Tessalonicenses, no capítulo de número 4, nós vamos ver o apóstolo Paulo consolando os irmãos da igreja de Tessalônica, e ali ele vai dizer que: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, não quero que sejais, ou no 13, né? Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, eu e você, meu irmão, que me assiste nesta noite, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, meu irmão, Jesus disse para aqueles discípulos: olha, apesar de vocês estarem caminhando comigo durante 3 anos, apesar de vocês terem presenciado tanto poder, tanto milagre, tanta autoridade, apesar de tudo isso, não se desesperem. Apesar de tudo isso, o fato de eu dizer que vou partir não é motivo para vocês ficarem desesperados, porque eu vou, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, Naquele momento pareceu que Tomé e também Filipe, eles tinham uma certa dificuldade de compreender aquilo que Deus queria lhes dizer, que Jesus queria lhes dizer. E Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como que a gente pode seguir o caminho? Aí Jesus lhe responde: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Meu irmão, minha irmã, você que me assiste nesta noite, que acompanha esse culto online, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Esse Jesus voltará, ele já está voltando. Os sinais dos tempos já nos mostram que Jesus está prestes a buscar a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, que quando nós ouvíssemos falar de guerras, rumores de guerras, de terremotos, quando nós ouvíssemos falar de fome, quando ouvíssemos falar de pestes, é porque Jesus estava próximo. Isso era o princípio das dores. Tudo isso tem se cumprido, tudo isso tem acontecido, e a cada dia nós vemos que se aproxima a volta daquele que prometeu um dia voltar para nos buscar.
Esse vírus, essa pandemia, é como uma peste anunciada, é como algo que vem para destruir, é um inimigo invisível, é algo que vem para cumprir a palavra do Senhor. Nada mais além disso. Tudo o que estamos vivendo é cumprimento das promessas bíblicas. Tudo o que está acontecendo nesse mundo é tão somente prenúncio da volta daquele que um dia disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Meus irmãos, como sobreviver diante dessas aflições da vida? Como sobreviver diante dessas lutas, dessas provas, dessas pestes, dessas pandemias da vida? Como sobreviver? De cabeça erguida, sem o coração turbado. Eu disse que muitos, hoje, em várias partes do Brasil e do mundo, estão com o coração turbado, estão com o coração afligido, estão com o coração aflito, desesperados, desorientados, com medo, exatamente com medo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: medo é o inverso de fé. Medo é o antônimo, é o contrário de fé. Quem tem medo não tem fé. Quem tem fé não tem medo. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é o firme fundamento de coisas que se esperam e prova de coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. O versículo de número 6 de Hebreus, número 11, vai dizer, capítulo 11 vai nos dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha fé. Você quer agradar a Deus? Não tenha medo. Quando o crente fica com medo, é como se ele estivesse dizendo para Deus: Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor está no trono, mas eu não creio que o Senhor vai me guardar, não. Deus, eu creio que o Senhor está no controle de tudo, mas eu não creio que eu vou ter vitória, não. Isso é uma afronta para Deus. Isso é uma afronta. Quem tem fé não tem medo. Ou você tem fé, ou você tem medo. Não existe meia fé. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Você tem que crer, você tem que depositar a sua confiança em Deus. Olha o que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em mim, tenha fé em mim. Tenha fé em Deus, tenha fé em mim. Irmãos, se você tem fé, você anda sobre as águas. Se você olha para Jesus e tem fé, você anda sobre as águas. Se você tirar os olhos de Jesus e a sua fé diminuir, você afunda no mar. Fé é firme fundamento de coisas que se espera, prova de coisas que se não vê. Se você tem fé, você não pode ter medo. Muitos hoje estão vivendo desesperados, ansiosos, preocupados e com medo do amanhã. Não tenha medo do amanhã. Crede em Deus, crede em Jesus. Ele é a nossa vitória. Olha só, como sobressair, como vencer circunstâncias como essas. A Bíblia nos dá muitos textos que nos orientam em como passar em situações como essas. Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem.
As coisas que se veem, elas são temporais. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Nós estamos diante de um vírus, nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos diante de um caos, isso nós estamos vendo. O noticiário está dando conta, o isolamento está dando conta disso. Isso é o que nós estamos vendo. Mas Paulo está dizendo, não atentemos nós no que está diante de nós. Vamos nos atentar naquilo que nós não estamos vendo. O que nós não estamos vendo com os olhos humanos? Nós não estamos vendo a mansão celestial que nos aguarda. Nós não estamos vendo, mas ela é nossa e nós vamos para lá, porque Jesus foi preparar esse lugar. Então se a gente colocar os nossos olhos no problema, a gente perde a batalha. Se a gente colocar os nossos olhos no problema, nós seremos derrotados. Mas se a gente colocar os nossos olhos em Deus, nós seremos mais do que vitoriosos. Me veio aqui agora a história lá dos 12 espias. Moisés manda 12 espias a espiar a terra, que Deus lhes prometia, lhe daria. Os espias vão. Quando eles retornam, 10 deles, na missão que empreenderam, eles só conseguiram ver problema, só conseguiram ver montanhas, só conseguiram ver gigantes, só conseguiram ver a força do povo, só conseguiram olhar para os problemas. Eles voltam e dão relatório a Moisés e a toda a congregação, e dizendo, olha, o povo que habita a terra na qual nós fomos espiar, é um povo muito poderoso, a gente não vai conseguir vencê-los. São cidades altamente fortificadas, a gente não vai conseguir derrotar. Tem uma terra lá de Jericó, que os muros são de 7 metros de altura, ou 7 de largura, não sei quantos de altura. É uma cidade muito forte, a gente não vai conseguir vencer não, Moisés. Desiste dessa ideia, vamos voltar para o Egito. Esses 10 foram, e eles colocaram os seus olhos apenas nos problemas. Meu querido, minha querida, se você colocar os seus olhos nos problemas, você nunca vai enxergar a solução. Tira em nome de Jesus Cristo os teus olhos dos problemas, coloque os teus olhos em Cristo, porque Ele é a nossa vitória. Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus para os discípulos. Crede em Deus, tenha fé em Deus, tenha fé em mim, disse Jesus para os discípulos. Disse Jesus para os discípulos, crede em Deus, crede também em mim. Mas daquele grupo de 12 espias que foram à terra prometida espiá-la, foram 2, Josué e Calebe, que diferentemente dos 10, ao invés de Josué e Calebe colocar os seus olhos, fitar os seus olhos nos problemas, na cidade fortificada, nas montanhas, nos gigantes, ao invés de Josué e Calebe colocarem os seus olhos nos problemas, eles colocaram os olhos nas promessas de Deus. As promessas de Deus é de que daria àquele povo, ao povo de Josué, uma terra que manava leite e mel. Quando nós colocamos os nossos olhos nas promessas de Deus, nós não temos medo do que nos sobrevém. Quando nós colocamos os nossos olhos nas promessas de Deus, a gente anda de cabeça erguida, de peito estufado, comemorando aquilo que nos aguarda, a vitória que Deus nos prometeu.
Meu irmão, minha irmã, coloque os teus olhos nas promessas de Deus, coloque os teus olhos naquilo que Deus já lhe falou que faria, Ele fará, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, diz lá em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria Ele alguma coisa e não o faria, ou falaria Ele alguma coisa e não confirmaria? De forma alguma. Deus é fiel. Se Deus lhe prometeu algo, permaneça fiel, permaneça firme, olhando para o autor e consumador da nossa salvação, Jesus Cristo, porque Ele vai realizar o desejo do seu coração, Ele vai cumprir a promessa que fez na sua vida. Josué e Caleb vão àquela terra e eles não colocam os seus olhos nos problemas, mas eles colocam os seus olhos nas promessas de Deus. E eles retornam e dá o relatório a Moisés e a toda a congregação e diz: quando aqueles 10 espias estavam pregando a derrota, o fracasso e metendo medo no povo, Josué e Caleb os interrompe e diz: calem-se. De fato, lá a terra mana leite e mel. Lá, de fato, a terra é fortificada, as cidades são fortificadas. Os montes, as montanhas, há gigantes. Mas se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar, nós vamos derrubar aqueles muros, nós vamos invadir aquela cidade, nós vamos tomar posse daquela terra, nós vamos usufruir do fruto daquela terra, que mana leite e mel, porque Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir a promessa nas nossas vidas. Porque você está com teu coração turbado? Por que que em meio a essa crise, você está preocupado com as finanças? Por que que você está preocupado com o emprego? Por que que você está preocupado se a sua empresa está de portas fechadas? Por que que nós estaríamos preocupados se a igreja está com as portas fechadas, ou estão com as portas fechadas? Por que nós temeríamos esse vírusinho aí? E aí, me lembra das palavras do presidente, né? Esse vírusinhos, irmãos, para nós é um grande vírus, mas para Deus, isso é um vermezinho, um vírusinho que para Deus basta uma palavra e esse vírus desaparece do planeta, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Estou me lembrando aqui da história de Jonas e a aboboreira. Jonas e a aboboreira. Jonas lá, fazendo umas provas com Deus lá. Deus vai, da noite para o dia, faz nascer uma aboboreira que lhe proporciona sombra. E ele fica lá no bem bom. Mas imediatamente também vem um bichinho lá, sei lá, um vermezinho lá, e mata aquela aboboreira. Sabe o que eu vejo? Que até os vírus, até as bactérias, até os vermezinhos, tudo está no controle de Deus. Sobre esse controle de Deus, sobre tudo e sobre todos, eu lembro do peixe, que Jesus pediu para Pedro ir ao mar, lançar o anzol, e o primeiro peixe que viria teria um estáter na sua boca, e Pedro deveria pegar aquele estáter e ir e pagar o imposto dele, o imposto de Jesus. Irmãos, quantos milhões de peixes existem no mar? Mas Deus, que conhece tudo, que tem o controle de tudo, irmãos. Deus sabia que tinha um peixe no meio dos milhões e milhões e milhões de peixes que estavam no mar. Deus sabia que tinha um peixe engasgado com uma moedinha ali no mar. E quando Jesus fala para Pedro: Pedro, vai ao mar, lança o anzol. Eu acredito que Deus deu uma ordem para aquele peixe. Peixe, que está engasgado com essa moedinha aí, se dirija para o lado norte do mar, se dirija à margem tal. Estou te mandando, peixinho, vai. E aquele peixe obedece.
e Pedro lança o anzol e pega exatamente o peixe que tem uma moeda romana dentro de si. Jesus tem controle sobre tudo? Fico lembrando do Herodes. A Bíblia diz que Herodes foi comido de bichos. Herodes foi comido de bichos. Sabem por quê? Herodes usava uma roupa. Essa roupa ela era muito brilhosa, não sei se de ouro. Quando ele sai do templo, o sol bate no peitoral dele e aquela roupa reflete e ficou um brilho muito forte. Imagine quando o sol bate reflete no vidro do carro e vem no seu olho, ou quando o sol bate no espelho e reflete no seu olho. Era algo muito forte. O sol bate no peito ali de Herodes, aquela roupa dele brilha e causa um clarão tremendo ali. Aí o povo começa a dizer, ele é um Deus, ele é um Deus, ele é um Deus. Herodes vê aquilo, aceita aquela glória, aceita aquela adoração como que se fosse Deus. Só que lá em Isaías, se não me engano, 42 ou 41 42 diz que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Herodes sabia que ele não era Deus e o povo estava adorando ele como que se Deus fosse. Ele estava recebendo a glória como que se Deus fosse. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Diz a Bíblia que Herodes cai, diz a Bíblia que ele caiu e foi comido pelos bichos. Lá no livro de A História dos Hebreus, do Flávio José, lá vai dizer que Herodes cai. E na verdade não é que chegou um monte de bicho e saiu comendo ele, não. Diz que ele teve um problema, Flávio José, a história conta isso, que ele teve um problema intestinal. E dentro dele, um monte de bichinhos foi destruindo seus órgãos por dentro. E ele morreu instantaneamente. Porque Deus, que tem controle sobre esses minúsculos bichinhos, ordenou que se desenvolvesse dentro de Herodes milhares de bichinhos que foram comendo ele internamente. Seu corpo exterior olhava, ninguém via machucado, ninguém via ele sendo comido, mas internamente comeu o rim, comeu o coração, comeu o pulmão e ele morreu. Sabe o que é isso? É o controle que Deus tem sobre todas as coisas. É o controle que Deus tem sobre tudo. Esse vírus chamado Covid-19, que é uma variação de um coronavírus que já existe há milhares de anos, dizem, doutor Luciano, no programa que nós tivemos aqui ontem à noite, falando sobre essa questão, ele disse que o coronavírus já foi descoberto lá no século XV, lá no ano 1400. E aí várias formas de coronavírus foram surgindo. E agora em 2019 surgiu o Covid-19, que é uma variação desse vírus. Agora, você está com medo disso? Você está preocupado com isso? Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Crede em Deus, crede também em mim. Então, meus irmãos, como triunfar, como superar, como transpor essas adversidades, essas lutas, essas provas? Primeiro, colocando os nossos olhos em Cristo e não na crise. Se você colocar os seus olhos na crise, você não vai enxergar Cristo. Se você colocar os seus olhos no problema, você não vai enxergar solução. O primeiro passo para a gente vencer nesses momentos é: coloque os teus olhos em Cristo. Jamais coloque os teus olhos na crise. Coloque os teus olhos em solução e não no problema. Viu o exemplo dos espias lá? Josué e Caleb não colocaram seus olhos nos problemas, mas na solução. Então, primeiro, coloque seus olhos em Cristo e não na crise.
Coloque os seus olhos na solução, não no problema. Quem olha para o problema não enxerga a solução. E se você não sabe o que fazer? A Bíblia diz que o rei Josafá, certa feita, se viu encurralado por uns exércitos inimigos, e ele disse, nós não sabemos o que fazer. Mas aí ele fez algo extraordinário. Ele disse que não sabia o que fazer, mas ao mesmo tempo ele sabia. Porque quando ele disse para Deus, Deus, nós não sabemos o que fazer, o que ele foi fazer? Foi falar com Deus, foi orar. Então, quando não sabemos o que fazer, vamos orar, vamos buscar a Deus. Esse outro ponto também eu disse para você, que você não pode ter medo. É um outro ponto que nós temos para vencer essas crises. Não foque, não deixe, não nutra dentro de você medo, o sentimento de medo. Mas deixe nutrir dentro de você o sentimento de fé. Porque fé é aquilo que você não vê. Aquilo que você vê vai lhe causar medo, vai lhe causar desespero. Tá certo, queridos? Então, para vencermos, nós precisamos olhar para Cristo e não olhar para a crise, ter fé e não ter medo, ok? Veja bem, confiar em Deus e no seu Filho. Jesus diz, crede em mim, ou crede em Deus, crede também em mim. Confiar em Deus e no seu Filho é crer, confessar e descansar no seu poder, na sua sabedoria, na sua providência, no seu amor e na sua salvação. Isso é confiar em Deus e no seu Filho. As lutas vêm, as crises vêm, os problemas aparecem, as tempestades surgem, os ventos contrários vão conspirar contra nós, mas continuem confiando em mim, disse Jesus. Continue confiando em mim. Lá em Marcos capítulo 4, verso 31, naquela questão lá dos discípulos em alto mar, o mar revolto, o vento, Jesus perguntou, por que vocês são assim tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Tenham fé. Tenham fé. Olha, a perseguição pode vir, a crise pode vir, a luta pode vir. Jesus estava dizendo para os discípulos, a cruz pode ser inevitável, a perseguição pode ser grande, mas continuem crendo em Deus, continue confiando em Deus, continuem confiando em mim. Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, as prisões e os açoites certamente vão nos alcançar. O sofrimento e a morte vão nos apanhar. Mas ainda assim, continuem confiando em Deus e confiando em mim. Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, os açoites, eles virão, as prisões vão nos alcançar. O sofrimento virá, a solidão virá, a crise financeira virá, a doença virá, o luto virá, a dor virá, as lágrimas virão, os vales profundos também, as noites escuras. Mas continuem confiando em Deus e confiando em mim. Continuem confiando em Deus, confiando em mim. Vocês vão passar por muitas lutas, por muitos problemas, mas continuem crendo em Deus, crendo em Jesus. A fé em Jesus, queridos, é o único, preste atenção, a fé em Jesus é o único remédio para curar um coração turbado. A fé olha para Jesus, a fé não olha para os problemas. A fé, ela ri das impossibilidades. A fé, ela triunfa nas crises. Hebreus 11 vai dizer que Abraão creu contra a esperança. Paulo, na hora do martírio, ele disse, eu sei em quem eu tenho crido. Jó, no momento da dor, ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre essa nação. Portanto, queridos,
está difícil, está tenso. Crede em Deus, crede também em Jesus. Crede em Deus, crede em Jesus. Nós estamos aqui por um pouco de tempo, porque tem um céu que nos aguarda. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Pensem e acreditem que a morte não é o fim da vida. A morte, ela não tem a última palavra, porque o aguilhão da morte foi arrancado. Morrer para Cristo ou para o crente é lucro, diz Paulo. Morrer para o crente é deixar o corpo e ir habitar com o Senhor. Morrer para o crente é habitar com Cristo. Quando o crente morre, ele não vai para o cemitério, nem para o purgatório, ele vai para o céu. Então tem um céu que nos espera, meu irmão, minha irmã. Ministério de Louvor, se puder me ajudar. Tem um céu que nos espera. Então não tem por que ficar com o coração aflito, não tem por que ficar com medo, não tem por que se desesperar. Não, crede em Deus, crede em mim, disse Jesus, porque eu sou a vossa vitória. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É muito provável que muitas pessoas que estejam me assistindo por esse canal estão afastadas dos caminhos do Senhor. Possa ser que muitas pessoas que me ouvem nesta hora são pessoas que já ouviram falar de Jesus, mas nunca tiveram um encontro real e verdadeiro com Ele. Possa ser que você que está me ouvindo nesta noite, diante dessa crise chamada pandemia, diante dessa crise chamada coronavírus, tem ficado com medo, tem ficado preocupado, tem ficado inseguro quanto ao amanhã. Eu quero te dizer que esta palavra desta noite, ela foi dirigida a você, e ela te diz: não temas, o Senhor é contigo, Ele te ajuda, Ele te esforça, Ele te segura pela sua mão direita. Você não está sozinho, você não está sozinha, o Senhor é contigo. Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Mas eu quero convidar você que ouviu esta palavra e se sentiu tocado pelo Espírito Santo onde quer que você esteja. Quero convidar você a vir fazer parte dessa família que vai morar no céu. Eu quero convidar você a reatar a sua aliança com Deus. Se você é um afastado dos caminhos do Senhor, se você é uma pessoa desigrejada, se você é uma pessoa que deixou de congregar por alguma decepção na vida, por alguma frustração, eu quero te dizer que é hora de você restaurar o seu altar, de você religar a sua comunhão com Deus. É momento de você procurar uma igreja para você congregar. Essa vida que você leva, você não pode continuar levando. O fim está chegando. Jesus está voltando. O Rei está voltando. Eu quero que você, onde estiver, eu quero que você entre aí no nosso chat, aí no YouTube da nossa transmissão. Coloque o seu nome e diga: eu estou aceitando a Jesus. Eu recebo esta palavra. Eu estou aceitando a Jesus. Coloque o seu e-mail aí para a gente entrar em contato com você. Essa igreja quer cuidar de você. Essa igreja quer abraçar você. Essa igreja quer ter a honra de tê-lo ou tê-la como membro da nossa família. Nós somos uma família só, formamos um corpo só,
E Jesus é a cabeça desse corpo, e nós somos guiados e dirigidos por Ele. Se você quiser reconciliar com Jesus, você vai escrever aí no chat. Você vai dizer: eu quero aceitar a Jesus. Eu quero renovar a minha aliança com Jesus. Eu quero pertencer a uma igreja. Eu quero pertencer a esta igreja, se você pode. Porque nós sabemos que tem pessoas nos assistindo de diversas partes do Brasil e do mundo. Tem pessoas nos Estados Unidos nos assistindo. Tem pessoas em Portugal nos assistindo. Tem pessoas no Ceará nos assistindo. Tem pessoas em várias cidades nos assistindo. Eu acabo de receber a informação que o Nilson está reconciliando com Jesus. A festa no céu, Nilson. Os anjos estão se alegrando perante a presença de Deus por conta da sua decisão. Meu filho, em nome de Jesus Cristo, que o seu nome seja reescrito no livro da vida, que você viva em novidade de vida a partir de hoje, que o Senhor te dê forças para você vencer as lutas, para você vencer as crises dessa vida. Venha à igreja. Se você não está próximo da nossa igreja, vá a uma igreja, em qualquer lugar onde você estiver, meu filho. Firme-se numa igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Nayana, você está sem frequentar alguma igreja já há algum tempo, Nayana. Eu não sei o que te levou a isso, se foi alguma frustração, se foi alguma decepção. Mas Nayana, você está tomando a decisão hoje de se firmar numa igreja. Glórias a Deus por isso. Nós precisamos fazer parte de uma igreja, sabe por quê, irmão? Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Agora preste atenção. Se nós somos membros do corpo de Cristo e juntos nós formamos a igreja, se você está fora da igreja, mesmo sendo crente, você não está fazendo parte da igreja, você não está fazendo parte do corpo. Aqui tem a cabeça, Jesus Cristo. Aqui tem a igreja e seus membros. Se você não está numa igreja, você está fora do corpo. Você não está recebendo a direção da cabeça, chamado Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, se você está desigrejado, não está congregando, faça como a Nayana, tome uma decisão. A partir de hoje, eu quero me membrar numa igreja, porque eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Eu quero ter o meu corpo dirigido pela cabeça chamada Jesus Cristo. Se você não tem Jesus ainda no seu coração, faça como Nilson, reconcilie com Ele, venha a Ele nessa noite em nome de Jesus Cristo. Venha a Jesus. Ele quer salvar a sua vida, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Jesus muito em breve vem buscar essa igreja. Jesus muito em breve vem buscar o seu povo. Jesus muito em breve vem arrebatar os salvos. Se você não estiver na igreja, meu irmão, cuidado, cuidado. Jesus disse: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Jesus quer levar você para o céu, Ele quer levar você para o lugar onde Ele está. Nós recebemos aqui a informação da Stephanie. Oi, Stephanie, Jesus te abençoe, minha filha. Existe festa no céu agora, junto a Deus. Os anjos se alegram, os anjos festejam. Olha, Stephanie, o seu nome está sendo escrito no livro da vida, minha filha. Que Jesus te fortaleça, que Jesus te dê graça, que Jesus transforme a sua vida, que Jesus te dê saúde, que Jesus abençoe a sua casa, que Jesus abençoe a sua família. De igual forma, Kate. Ô Kate, os anjos se alegram, Kate. O céu está em festa, porque você está aceitando Jesus nesta noite, Kate. Receba em nome de Jesus Cristo, força do céu. Receba o poder de Deus, a autoridade de Deus.
que você viva uma nova vida em Cristo Jesus, que você a partir de hoje seja uma nova criatura, onde coisas velhas ficam para trás e tudo se faça novo. Deus abençoe Kate, Deus abençoe Stephanie, Deus abençoe Nayana, Deus abençoe Nilson. Faz, por favor, anote o e-mail de vocês aí no chat, porque nós iremos entrar em contato com vocês por e-mail ainda hoje. Acesse o seu e-mail mais tarde, lá pelas 11 da noite. Pode acessar o e-mail lá pelas 11 da noite. Nós estaremos falando contigo. Deus abençoe vocês. Tem mais alguém nos ouvindo que quer aceitar a Jesus? Ele voltará. Ele voltará. E Ele nos levará para o mesmo lugar onde Ele está. Ele está no céu. E é lá que nós estaremos com Ele. Mais alguém para Jesus? Escreve o seu nome aqui. Em frente eu irei. Olha, Pois eu sei quem estás, e um dia vou Jesus está esperando por você. no céu pra nos buscar. Qual é Sempre a sua preocupação? aleluia. Você está constrangido em escrever o seu nome aqui embaixo? Há forças do mal travando seus dedos aí para você não digitar. Em nome de Jesus eu repreendo as cadeias agora do inferno. Em nome de Jesus eu repreendo as cadeias. Eu declaro a liberdade para você. Eu declaro a liberdade. O diabo não quer que você escreva o seu nome aí e diga: eu estou aceitando a Jesus. Há uma batalha espiritual nessa hora. Eu conclamo a igreja, interceda nessa hora a igreja, porque o diabo está impedindo algumas pessoas de se declararem servos do Senhor nessa hora. Jesus está te esperando. Por que você está resistindo? Por que você está com medo? Escreva o seu e-mail aí e diga: eu estou reconciliando com Jesus. Eu estou tomando uma posição na minha vida. Jesus pode voltar nesta noite para mim. Jesus pode voltar nessa noite para você. E Ele quer que você esteja onde Ele está. Ele prometeu: eu vou, mas eu volto. E eu vou levar vocês para onde eu estiver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça como o Nilson, a Nayara, a Stephanie, a Kate. Aceite a Jesus nesta hora. Aceite a Jesus nesta hora. Vem Jesus. Porque você está resistindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com você. Na verdade, o Espírito Santo já falou com você. Por que tanta resistência? Vem Jesus. Por que resistência? Jesus quer salvar você. Jesus quer libertar você. Jesus quer te dar vida. Vem Jesus. Se você não quer Vem Jesus. escrever o seu nome aqui e dizer: eu aceito a Jesus hoje, eu quero orar Vem, Senhor. para que Jesus abençoe a sua vida e te dê uma oportunidade Vem Jesus. em meio a essa crise. Uma oportunidade para você reconciliar com Ele. Pastor Melquisedeque, corra aqui. Vou pedir o pastor Melquisedeque para estar orando por você. Só Pastor Melquisedeque vai estar encerrando esse culto. em ti confia. Pastor Melquisedeque vai estar orando por todos vocês. Pastor Melquisedeque vai estar impetrando a bênção sobre o seu lar, sobre a sua casa logo a seguir.